Agora com Luiz Eduardo Assis, economista, ex-diretor do Banco Central. Luiz Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Luiz Eduardo, hoje o Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copom da semana passada, quando a taxa básica de juros foi reduzida para 7% ao ano. E o Banco Central reafirmou a possibilidade de um corte adicional dos juros em 2018, fez uma avaliação muito favorável em relação ao comportamento da inflação, inclusive considerando algumas pressões de preços, como é o caso da tarifa de energia, outros preços que estão subindo muito, mas ele salientou a ociosidade da economia, o comportamento de preços aí da área industrial e também a alimentação, que vem com uma deflação. Agora, várias vezes essa ata cita a necessidade da reforma da Previdência para que haja, inclusive, essa continuidade do bom comportamento da inflação. Então, eu queria saber que avaliação você faz a partir dessa ata, se você vê condições de um encaminhamento favorável aí de política monetária, mesmo que a reforma da Previdência não avance muito? Veja, a ata ela sinaliza claramente que pode haver mais um corte, provavelmente de 0,25, a gente chegaria a 6,75, que é uma taxa historicamente muito baixa, é a taxa mais baixa que nós já tivemos. 7% já é a taxa mais baixa, vai cair um pouco mais. Isso basicamente por conta do comportamento da inflação. A inflação surpreendeu a todos este ano, surpreendeu também o Banco Central, que poderia ter feito os cortes mais fortes e começado antes, e essa manifestação que ele faz na ata a respeito da necessidade de uma reforma fiscal e começar pela reforma da Previdência é uma manifestação de apoio a essas negociações que estão sendo feitas. É óbvio que a gente está vivendo uma recuperação da economia que em grande parte é derivada da própria queda da inflação, e a queda da inflação ela é circunstancial, porque existiram uma série de fatores que coincidiram e levaram esta queda da inflação a um patamar que é também historicamente muito baixo. Não é à toa que os juros caíram tanto. A inflação antes já tinha caído e continua muito baixa. Essa situação extremamente favorável que a gente vive em termos de juros e inflação, ela não é perene, porque depende dessas reformas e basicamente depende da reforma da Previdência. Ela é muito difícil de ser feita, dificilmente vai ser votada esse ano, mas o que existe é essa perspectiva de que, e hoje há consenso entre os economistas, de que se não for feita uma reforma da Previdência, o ajuste fiscal não será possível, e sem ajuste fiscal, a inflação mais cedo ou mais tarde volta a subir, e mais cedo ou mais tarde ela vai empurrar os juros de volta para cima. Agora, a grande dúvida é essa, né? Qual vai ser o comportamento da inflação? A gente pode ter vários fatores aí misturados em 2018. Pressões provenientes das eleições, pressões provenientes dessa incerteza em relação ao ajuste das contas públicas, o próprio comportamento da inflação no ambiente em que a economia deve ter um crescimento um pouco maior. E aí o Banco Central vai ter que administrar tudo isso para definir a política de juros. Com certeza, mas veja que tem um ponto que dessa vez vai atuar em nosso favor, que é a inércia da inflação. Por incrível que pareça, tantos anos depois que a gente sabe de uma inflação muito alta, a economia brasileira ainda é profundamente indexada. Isso significa que ela exige juros muito altos quando a inflação está subindo. Mas agora a gente vive a situação reversa. A inflação caiu muito e porque a economia é indexada, existe também uma certa inércia para que essa inflação continue relativamente baixa ao longo de 2018. As previsões hoje são de uma inflação em torno de 4% para o ano que vem, que é uma inflação absolutamente baixa para os patamares históricos brasileiros. Não vejo grande risco de grandes mudanças ao longo de 2018, por mais que seja turbulento o cenário eleitoral. A questão é que falta a reforma fiscal. E sem a reforma fiscal, esse crescimento pequeno que a gente está vendo, essa queda da inflação, esses juros baixos, eles não vão sobreviver. Sem a reforma fiscal, nada é possível. Nós conversamos com o Luiz Eduardo Assis, economista, ex-diretor do Banco Central. Luiz Eduardo, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado, Denise.